gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Zé Luiz, locutor, apresentador, radialista, bebê. Eu tô esquecendo de alguma coisa? Não, né? Elegante. Elegante, obrigado. O convidado me chamou de elegante. Ah, já ganhei o dia. Pronto, ganhou a carta. Gente, eu sou Bebé, Salvego, cantora, compositora, produtora, várias coisas também. Mas esse aqui é o Notom, nosso programa de música em Splash no UOL. Aqui a gente vai falar sobre nerdices, música, processo criativo, composição, tudo que engloba o quê? Música e, além da música, dos artistas que passam por aqui. E esse artista que vai passar hoje, ele é tudo isso que a gente falou e um pouco mais. Se eu falei que eu sou isso, a Bebé também eu sou isso e mais um pouco, a gente não lembra, eu até anotei aqui, gente, porque, ó, vamos lá. Primeiro, você o conhece, claro, né, porque durante os anos 90, 2000, 2010, 2020, ele ainda é, embora a banda falou que parou, mas eu não acredito muito nisso, vou até perguntar pra ele, do Skank. Então, durante anos, você conhece ele e detalhe, ele tá ali tocando, então ele fazia backing vocal. Agora ele passou a ser voz principal, porque ele montou um projeto que nós vamos falar aqui, que agora ele é frontman. Por que frontman? Porque é uma big band, Solar Big Band. Além disso tudo, eu vou errar, me ajuda, Henrique Portugal, posso falar que é economista, analista de sistema, nerd, jogador de futebol de botão, técnico em computador, palestrante e gente fina pra caramba. Ah, essa é boa, hein? É boa, Seja bem-vindo, Henrique Portugal. Pô, obrigado pelo carinho, pelas palavras aí. No final da história, eu gosto de música. Música. Sabe, toco desde os 5 anos. Eu era analista de sistemas, formado em economia, larguei tudo para realizar meu sonho de ser artista. E não arrependo absolutamente nada, faria tudo de novo. É uma bela jornada até aqui que ainda vai continuar por uns 70 anos, mais ou menos. Caraca, você 70... tá com 30, né? 30 que eu te conheço. É verdade. Ai. Não tem fim. Mas é legal a história. E eu falo muito para as pessoas assim, eu sou a prova viva que é possível viver de arte no Brasil. Sabe, eu fiz a escolha, tive a escolha, eu trabalhava numa multinacional, já implantei muito sistema, inclusive aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. E essa mudança que aconteceu na minha vida, ela foi muito interessante, porque eu era um cara que implantava sistemas, andava de terno o dia inteiro, de uma hora para outra comecei a andar de bermuda, boné virado para trás, camisa de futebol, e fazendo show pelo Brasil e também fora do Brasil. E falo que assim, a arte é uma bela de uma opção, né? Mas que você tem que se dedicar muito a ela. Sim. Totalmente. Mais do que a maioria das outras profissões. E para mim foi uma jornada maravilhosa, uma história linda, né? Do Skank. É igual eu falo assim, o Skank continua existindo, a gente não faz show, exato, nem vamos gravar coisas novas. Apesar do que nós ainda temos algumas coisas para lançar, como o registro do nosso último show, que ainda vai sair. Então. Mas aí, depois de 30 anos, eu falo assim, gente, vamos cada um achar um outro caminho, porque a gente não tem mais 30 anos pela frente. Então, que cada um possa fazer o que quer, o que gostaria. E o que eu tenho feito é isso, é encontrar com amigos, gravar com pessoas ídolos que eu acabei conhecendo de forma mais próxima. Aí gravei com Leone, com Frejá, uma música que ficou na gaveta durante 20 anos, a música A Chuva. A gente demorou 20 anos para gravar a música, muito legal isso. Eu imagino cada um correndo para um lado também é difícil, né? O Frejá, você, é difícil parar uma hora. Eu nem sei por onde começar. Eu poderia voltar. Vamos voltar. Vamos. A gente vai falar já da Solar Big Band, tá? Que eu achei um lance genial. Depois eu quero conversar com você sobre isso. Vamos voltar para BH, vamos voltar para Minas no geral. Você é moleque, uma casa que tinha música. Tua casa tinha música, né, Henrique? Sim. A família do meu pai, todo mundo toca. Assim, meus tios. Tem tio formado em violino, tia formada em viola, que, para quem não sabe, é o violino um pouquinho maior. Tia formada em piano, meu pai tocava, meus tios tocavam. Lá em casa, meu irmão toca piano muito bem, eu toco, obviamente. Meu irmão toca violão muito bem. Então, por exemplo, festa da família, não ligava som. Bastava ter um piano, e toda a casa da família tem um piano, e ia trocando as pessoas. Virava um sarau, né? Exatamente, um sarau da família. Então, assim, a música é uma coisa que eu aprendi a ler partitura antes de aprender a ler. A minha professora de piano é que descobriu que eu precisava usar óculos. Então, quando as pessoas falam assim, poxa, mas aí o Skank acabou e tal, eu falo assim, olha,
A minha música começou muito antes do Skank. Claro. E vai continuar depois, e já está continuando depois. Então a música é uma coisa que, assim como andar, dormir, comer, a música é uma coisa que faz parte da minha vida. Quer dizer, era meio inevitável, né, Henrique, com todo esse background que você tinha de família. Piano começou aos 5 anos? 5 anos. 5 anos. E foi piano meio... clássico. Piano clássico? Clássico. Aí eu pensei que você tivesse começado meio autodidata, fuçando ali, já que a família... Então você já começou estudando mesmo. Estudando. Estudando... Inclusive, foi uma conversa que eu tive até com o Marcos Valle, que é a história dele, que eu gravei com ele também, né? Mais um que eu gravei. Produziu. Aí eu falei, ô Marcos, como é que você aprendeu a tocar piano? Ele falou, minha mãe que me mandou para professora e tal, e eu estudava isso aqui. Eu falei, caramba, eu também. Olha. A mesma coisa, meu incentivo, meu grande incentivo, assim, por mais que a família do meu pai, que tivesse muitos músicos, minha mãe que falava, não, você precisa estudar piano, vamos levar para você para dona Zélia, tia Zélia, que foi minha primeira professora, e isso eu fui crescendo, fui aprendendo. Aí você chega na adolescência, tinha aquela história de montar a sua banda. Aí foi quando eu tinha uma outra banda com o Samuel, e aí a gente montou essa banda, e ela durou um bom tempo e tal, depois ela acabou, e aí a gente montou o Skank. Então a minha relação com a música sempre teve isso. E eu, adolescência, né, que eu falo assim, você montava uma banda para você ter uma relevância social, não só tocar, mas a relevância social era status importante. Na época, né? Do grupo ali, não, eu não posso hoje porque tem ensaio, ou não posso hoje porque eu vou gravar. Né? Eu até falo muito assim, igual a galera hoje fala assim, eu não posso hoje que eu tenho reunião do conselho da minha startup, ou não sei o quê, papapá. É a minha coisa. Mas hoje não preciso gravar um vídeo, os influencers, não, hoje eu tenho que gravar meu conteúdo para semana. Na minha época era ter uma banda. Então foi assim que eu comecei essa coisa de grupo. Isso, poxa, estou falando, eu tinha 16 para 17 anos. Moleque de tudo. Isso tem mais ou menos uns 40 anos. Cara, e a gente tá vendo também, eu estava lembrando, em Minas, você produziu o Sepultura. Eu gravei com eles, três álbuns. 3 álbuns, né? Você era vizinho de quem? Paulo? Quem era? Na verdade, o Santa Teresa, que é o bairro que eu morava, os Cavaleiros moravam lá. Eles moravam na rua. E o Paulo morava num outro bairro, só que é ao lado, que se chama Horto. E então os meninos sempre passavam na porta da minha casa para ir ensaiar na casa do Paulo. Davam 5 ou 6 quarteirões. Eu lembro muito bem, assim, um domingo à tarde, o Max tinha uma guitarra e ele ia ensaiar com ela embrulhada num cobertor. Eu dou muito valor para a história do Sepultura, porque eu andava de skate, andei um pouco de skate com o Igor. E eu lembro o dia que o Max bateu campainha lá em casa, e meu nome é Antônio Henrique, né? Ele bateu campainha lá em casa e falou assim, ô Tunico, a gente está gravando um disco, que foi Esquizofrenia, e a gente queria algumas coisas de teclado. Você pode gravar pra gente? Eu falei, pô, será um prazer. Então eu gravei no Esquizofrenia, que foi em 87. Depois ele me chamou de novo. Falou, Tunico, a gente agora assinou um contrato com a gravadora americana. Qual é o estúdio legal do Brasil? Provavelmente ele deve ter perguntado para outras pessoas, mas eu falei, o estúdio do Brasil, onde todo mundo do pop rock grava, é o Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, por causa do Liminha. Aí o Beneath the Remains foi gravado Nas Nuvens, no Rio de Janeiro. Aí eu fui lá e gravei participações, assim, praticamente simbólicas. E aí depois eles foram gravar em Tampa, na Flórida. Aí eu já abusei, falei, já participei de 2 discos mesmo. Já sou da banda. Vou pra Tampa passear e aproveito, qualquer coisa eu gravo uma coisinha lá. Fui lá e gravei uma bobagem. Bobagem assim, mais uma participação. Detalhezinhos, né? Detalhes que você... Então assim, eu acho que, como todo mundo ali naquela época era praticamente artista independente, mas não esse independente chique que é hoje. Lá era da dificuldade. Então a gente trocava muita ideia. Então eu lembro de ir em ensaios na casa do Paulo, na rua Pouso Alegre, e a casa do Paulo era uma casa que ficava mais no fundo do lote, e na frente tinha um quartinho muito pequenininho, muito simples, que era onde eles ensaiavam. E a bateria que o Igor tocava era uma bateria muito simples. Então, assim, eu gosto de falar isso para dizer o seguinte, eles, igual eu falei que
ser artista, você tem que querer muito. Eles queriam muito. Então, a vitória deles de se tornar o que eles se tornaram, né, é muito pelo foco que eles sempre tiveram. Né? E lembro quando o Andrés mudou para BH para participar da banda. Da banda. E aí ele morou na Casa dos Cavaleiros, que era na Rua 2 de Indaiá. E aí o resto da história todo mundo já conhece. Que coisa, né, cara? Muito bom. Eu não sei, a água de Minas Gerais Nossa, tem uma musicalidade. Você curtiu em Minas Clube de Esquina e tudo mais, né? O que é mais maluco, eu gosto de falar isso, quando as pessoas vão lá em Belo Horizonte, por exemplo, algum amigo de fora fala assim, deixa eu te explicar uma coisa sobre a música em Belo Horizonte. Aí eu falo assim, tá vendo essa casa, esse prédio aqui? Aqui moravam os cavaleiros. Tá. Aí eu dou a volta no quarteirão, é isso mesmo, na rua de trás, no quarteirão de trás, tá vendo essa esquina aqui? Aqui era o Clube da Esquina, inclusive tem a placa lá. Aí eu falo assim, agora eu vou te mostrar uma outra coisa. Aí eu pego a mesma rua, ando 2 quarteirões e falo assim, eu fui criado nessa casa. Então, num espaço de mais ou menos 5 quarteirões, igual é a Pompeia aqui em São Paulo, foi onde apareceu o Sepultura, o Clube da Esquina, e eu fui criado ali. Tá. E o Fernando Furtado, que também é o quinto Skank, era de Santa Teresa também. Então tem um bar, que é o Bolão, na Praça de Santa Teresa, que tem lá disco de ouro do Skank, tem coisa... Tinha Astronauta de Prata do Sepultura, ficava lá, do Paulo, coisas do Lô Borges, do Clube da Esquina, porque era meio que um ponto de referência, tipo igual, sei lá, que seja aqui em São Paulo, Sujinho, por exemplo. Tá. Chega 2 horas da manhã, você vai pra onde? Né? Só tá lá, vamos pra lá. Né? Vamos pra lá, igual era a Pizzaria Guanabara no Rio e tal, era o Bolão em Santa Teresa. Essa turma se encontrava de madrugada. Tá. Pra quê? A gente não interessava. Você fala assim, não tem nada pra fazer? Deixa eu ir pra lá, pra esse lugar que todo mundo vai. Então, assim, eu não sei se Santa Teresa é um pouco assim, porque o que acontece? Santa Teresa tem um lugar que é um batalhão da Polícia Militar, junto com o Colégio Militar, que é o Tiradentes. E, normalmente, o pessoal todo Polícia Militar tem banda. Então, se tem banda, tem muito músico. Esses caras moravam em volta do quartel. Então, tem muita cultura em Santa Teresa. E, hoje em dia, continua tendo muita cultura. Entendeu? Não foi um bairro que transformou, com prédios gigantes, nada disso. Então, até hoje, tem muita cultura lá. Então, eu acho que talvez seja um pouco por causa disso. Eu estou tentando explicar o inexplicável. Sim, a gente está tentando dar uma razão para a pergunta que eu fiz, que não tem razão nenhuma, nem como você responder. Cara, eu acho que é uma grande coincidência. E... Quando é que você sacou que dava para viver da música? Você já estava no Skank ou foi antes? Bom, eu era analista de sistemas e trabalhava de terno e tal. Eu estou falando de 91, quando o Skank começou. Mas teve um momento que foi muito interessante, porque a gente tocava num bar, que a gente tocava todo domingo à noite, a gente tocou durante um bom tempo, e tudo que a gente ganhava, a gente guardava para gravar o primeiro álbum. Tá. O valor de referência é que a gente juntou $10 mil. Pô. Naquela época tinha grande inflação, nós estamos falando de R$50 mil. Esse dinheiro a gente conseguiu fazer nosso álbum, a gente conseguiu gravar o nosso primeiro videoclipe, que é de Let Me Try Again, tá no YouTube, a galera pode ver, e conseguiu fabricar 3 mil CDs independentes. Tá. Só que o que era a história do CD independente na época? Era uma tecnologia novíssima, novíssima. E nenhum integrante do Skank tinha aparelho de CD em casa para escutar o próprio CD. Então, praticamente foi um truque de marketing para chamar a atenção dos formadores de opinião. Poxa, isso é uma banda independente e eles já fizeram em CD. Uma tecnologia nova. Uma tecnologia nova. Nem sei o que seria fazer um disco hoje em dia de Bitcoin, sei lá, coisa assim, alguma coisa diferente dessa. E essas coisas foram chamando a atenção. E para mim a virada foi quando a gente assinou o contrato com a Sony, mas o mais legal que eu gosto de explicar para as pessoas foi o seguinte: eu trabalhava de 8 às 6, aí eu cheguei para o meu chefe e falei assim, chefe, eu vou sair. A minha banda deu certo. Ó. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, sai não,
vai gastando os dias de férias que você tem. E na hora que acabar suas férias, você volta. Então, eu tinha que viajar sexta, não ia trabalhar sexta. Eu ia contando um dia, 2 dias. Ele foi legal, hein? Foi bem massa. Massa. Aí, 3 meses depois, mais ou menos, cheguei para ele de novo e falei, chefe, acabaram as minhas férias. Ele falou, calma, pede demissão e você vira consultor para nós. Ele foi muito Caramba, legal. Um anjo. E o que eu falo que é o seguinte, ele foi um grande líder. Com certeza. Ele entendeu o momento. Ele entendeu o momento dessa transição. Não foi aquele cara que falou assim, não, ou você fica aqui ou você sai. Que é e agradeço muito ao Alípio. Né? É ele, o Alípio? Alípio. Vou falar para ele. Meu Alípio, valeu. Obrigado, Alípio. E foi sensacional, e eu gosto muito de falar isso, porque eu era um cara que trabalhava de terno, igual eu comentei aqui. Trabalhava de terno, de uma hora para outra eu estava andando de bermuda, de boné virado para trás, de camisa de futebol. Tá. Era praticamente uma outra pessoa, mudança completamente. E essas coisas, ali eu falei assim, virou, funcionou. E aí você começa a fazer uns shows para 1.000, 2.000, 5.000. Aí um dia a gente fez para 5.000 pessoas em Belo Horizonte. Foi o lançamento do álbum pela Sony. Tá. Foi em abril de 93. Tinha Pacato Cidadão, é isso? Não, antes. Antes ainda, né? Tinha tanto. É uma capinha toda coloridinha, assim. O Calango, que tem o Lelo na capa, uma capa verde, já é o segundo álbum. Tá. Que tem. Então, esse que a gente chama de ponto da virada, né? Você fala assim, Mas aí o mais interessante foi eu falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, vou largar tudo. Ela falou assim, faz o seguinte, você é economista, você é inteligente, formado, tem uma profissão, tenta durante um tempo, realiza seu sonho. Ah, que legal. Que massa. Estabelece um prazo. Se não der certo, você tem tempo de voltar. Se não, vai em frente. Pô. Então, eu tive apoio do meu chefe, eu tive apoio da minha mãe. Sua mãe, família. Só não tive apoio da minha mulher, que separou de mim logo depois. Sério mesmo, velho? Ela não entendeu. Porque ela era casada com um cara que trabalhava de terno durante a semana, de uma hora para outra. Sim. Eu não trabalhava de segunda a sexta mais, trabalhava de quinta a domingo. Quinta a domingo. Entendi. E correndo para um lado para o outro. Tem que entender a rotina. Então, fama, né? Fama. Eu tive muito apoio para poder fazer toda essa mudança. Tá. Total. Muito legal. E em relação à produção musical, qual que foi seu primeiro contato em falar, pô, consigo produzir também? Quero saber se o piano também, de alguma forma, te levou para esse lugar, assim. O piano é um instrumento muito completo, né? E tocar piano não é uma coisa muito fácil. É uma coisa Primeiro que você tem que ter um piano. Exato. Segundo que nas festinhas você nunca toca. Enquanto o cara tá no violão, você tá lá. Você tá... Exato. Ah, você não vai tocar, não? Piano. Não tem jeito, é grande, pesado. Inclusive, eu aprendi a tocar violão por causa disso. Eu boto fé. O multi-instrumentista... E não tinha nenhum aplicativo, começou né? Começou por causa disso. Não tinha nenhum aplicativo pra você abrir ali e ficar... Não, e nem tem graça. Não rola. E aí eu comecei a entender, somente pelo fato de ter sido analista de sistemas, a parte toda eletrônica, de você sequenciar as coisas. Pronto. Então, no primeiro turnê do Skank, eu disparava o sequencer. Não era samples, né? Antes não tinha isso ainda. Ah, tá. Eu que disparava com o meu teclado. Mas aí tinha uma coisa que era engraçada, né? Na época eu não usava óculos nos shows. Só que eu sem óculos. Já deve ter entrado coisa errada, né? Daí disparava errado, mas eu sempre deixava o óculos do lado assim, ó, que aí chegava uma hora eu colocava lá, peraí, acertou. Aí eu tirava o óculos. Até que um belo álbum, foi um pouco mais pra frente, eu falei, galera, fala sério, cara, deixa eu usar meu óculos. Eu mesmo cheguei, eu olhando pro espelho e falei assim, tá feio. Tá feio. O que aconteceu ontem à noite no show? Tá feio. Não aí dá mais. Aí comecei a usar óculos, aí foi engraçado que eu até demorei, mas depois eu falei, bicho, sabe, na verdade a minha assinatura virou óculos. Claro. Sim, sim, sem dúvida. É aquele negócio do Skank, né? É o vocalista, é o careca, é o que pula e o de óculos. No Skank, você fazia toda esse meio de campo, teclado, enfim, né?
Aí você sai do backing que você fazia e passa para frente de uma banda, que é o que você está executando agora, a Solar Big Band. Isso. Primeira pergunta, Big Band, você gosta do som das Big Bands, desde as americanas até... Você curte? Eu sempre gostei de metais, sempre gostei. Como eu falei que eu morava perto de um colégio militar, lá em Santa Teresa, eu me acostumei. O ensaio da banda do colégio passava na porta da minha casa. Tá. Porque tinha aquela coisa do desfile de 7 de setembro, a turma passava uns 2, 3 meses ensaiando na rua, porque eles têm que tocar andando na rua, né? Beleza, então eles passaram na porta da minha casa. Skank tem muito metais. E eu fiz uma viagem em 2019 com meu filho para New Orleans. E lá, assim, Big Band é rock and roll, né? Sim. É intenso, aquela coisa forte. E aí eu não sei quem foi que me apresentou um disco do Frank Sinatra que chama At the Sands. Indico para todo mundo, um disco maravilhoso. Que foi gravado em Las Vegas, não sei se era um hotel ou se era uma casa de show. A orquestra era do Count Basie, que é um cara super clássico, regido pelo Quincy Jones. Nossa! Eita! É um disco de Big Band, assim, totalmente intenso, aquela coisa... Não é aquela coisa, não, nada disso. É um ataque mesmo, né? Ataque, pesado. Interpretação e tal, vazia. Falei, bicho, aquela coisa que você fala assim, meu Deus, tipo, eu quero fazer isso. Poxa, eu quero realizar esse sonho. Tá. Aí eu pensei assim, falei, olha, eu vou gravar um disco que eu gostaria de escutar. De músicas que fazem sentido na minha vida, tipo... Your Song. Pô, Elton John. Tá. Pô, Elton John, o que ele é? Um cara que estudou música clássica, toca piano, música pop, canta e usa óculos. A ref. Beleza. Falei, bicho, que coisa sensacional. É isso mesmo. Aí eu gravei El Dia Que Me Quieras, que é uma música que minha sogra gostava, minha mãe... Que me quiera. Bicho, eu toquei isso lá na casa da minha mãe, na hora que eu dei aquele intervalo, só escutei minha mãe assim... Bonito. Aí eu falei, Pronto. peguei Peguei quem eu queria. Que é a intensidade da música latina, que é completamente diferente da música brasileira, que a gente trata a música de uma outra forma, né? A música latina vocês também trabalhavam pelo Skank ali, né? Falava. A gente gravou, tocou fora, Garota Nacional foi hit em alguns países latinos e tal. Eu me apaixonei pela música latina. Uma versão de Meu ídolo é o Fito Paz. Fito, adoro o Fito. Fui no show do Fito. Cara, adoro o Fito Paz também. Intenso, um cara, sabe, sem intensidade. Ele ama música. Ele é música, né, o Fito. Isso. A gente tem umas... E Fito é piano também, né? Piano. E é óculos também, hein? Isso. Tá vendo? Muito então, legal. Pô, eu sei que vou te amar. Poxa, eu escutava meu pai tocando isso em casa. Eu tô tão curioso por uma coisa, posso te perguntar? À vontade. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Amo Roberto Carlos, mas sei que você conseguir tocar algo do Roberto Carlos, essa negociação, o backstage disso é um pouco complicado para ele liberar uma música. Você demorou o quê? Roberto, um ano no mínimo para falar com ele? Olha, essa gravação, eu gosto muito de contar a história, inclusive eu conto ela no show, que é o seguinte. Essa música que me fez sair do lado do palco e ir para o meio do palco. Eu estava na rua e estava até fora do Brasil. E minha mulher mandou um áudio, isso foi em 2014, mandou um áudio cantando essa música. Ela era minha namorada. Aí eu falei, caramba, que coisa linda, essa frase é muito forte, né? Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. Que frase, né? Ela cantou, eu falei, poxa, o que eu posso fazer que ninguém poderia comprar? Grande pergunta. Aí eu gravei essa música. Achou a resposta. Gravei. Eu falei, pronto, dei de presente pra ela a gravação e tal. Eu falei, agora eu tenho que correr atrás pra conseguir a liberação disso. Para deixar de ser uma coisa só entre nós. Tá. E aí? E o Roberto é muito criterioso. Super. Por isso que o Roberto é o Roberto. E eu tinha cometido um erro na hora de gravar a voz, uma troca de palavras.
Só descobri isso tempos depois. E eu demorei 4 anos. 4 anos para conseguir a liberação? A liberação. Uau! É. E conversei com o Léo, que é o filho do Erasmo, que é o atual empresário dele. Ele gosta do Skank e tal. Falei, Léo, eu gravei essa música em homenagem à minha mulher, expliquei e tudo. E ele aí no dia que o Roberto liberou, ele me ligou, eu falei, Henrique, tá tudo certo, cara. Pode realizar seu sonho. Ah, que legal. Ah, que fofo. Bacana, velho. Então, assim, e é legal que o autor tenha esse carinho com a obra dele, né? E ter esse critério. O Roberto escuta todas as músicas, não é simplesmente um negócio, é arte, né? Sim, lógico. E eu falo que o Roberto, eu até faço algumas vezes um show só com canções do Roberto, cantando canções do Roberto com uma banda do Rio, que chama Conexão Rio. Tá. É uma coisa mais bossa, que é uma homenagem que eu faço ao nosso rei, né? E eu acho que o Roberto é o cara que mais entende da alma feminina no Brasil. Porque ele canta de uma maneira muito simples o relacionamento, né? E normalmente a maioria das músicas dele tratam o relacionamento sem sofrência. Não é aquela coisa de música, ai, você me machucou, não. De uma forma carinhosa, né? Como grande meu amor por você. Eu te proponho, nós nos amarmos. Inclusive essa eu gravei também, devo lançá-la até o final do ano, com arranjo totalmente big band, aquela coisa intensa, né? Então, assim, a música pra mim, principalmente com o final do Skank, ela é um grande parque de diversões, onde eu me divirto com os amigos e principalmente com a plateia, porque eu fico feliz de ver a plateia feliz. Lógico, né? Com certeza. Aí é o lado entertainer do frontman, né? Eu vou dizer assim. E eu falo assim, olha, eu acho que eu não tenho que provar mais nada. Já fiz uma história maravilhosa, linda, extremamente vitoriosa. Acho que está na hora de divertir um pouco. Total. Você se prepara com a sua voz, assim? Como que é esse processo da voz? Eu tive um problema das cordas vocais, antes do Skank acabar. Ah, tá. E eu perdi os agudos. Aí eu falei, caraca, o que é isso? Aí fiz todos aqueles exames com câmera. Nossa, enfia pelo nariz, vem a câmera. E você, eu vou morrer. Isso, a filmagem não ficou boa, vamos fazer de novo. Cavalo sério, cara, dá vontade de vomitar. E aí quando jogou aquela anestesia? Isso, é porque não enfia o tubo, né? Isso, que você sai babando do negócio. É um horror aqui. Mas o que era que eu descobri? Era refluxo. Ah, sim. Aí muda a alimentação, muda as coisas. Aí eu comecei a me preparar mais. Boa. Só que a maioria dos preparadores vocais, eles te colocam para você se preparar para cantar, para ser lead vocal, cantor principal. Sim. Entendi. E aí eu comecei a cantar mais, aí eu comecei a cantar em casa, minha mulher começou, né, a história do Olha, para essas coisas todas e tal. Mas eu vi que no Skank eu não estava conseguindo chegar nas notas altas. Por quê? A maioria da preparação era para eu ser um maratonista. E maratonista, você tem que ter resistência, não flexibilidade. E a flexibilidade é do backing vocal. Você está quieto, você chega e... Tem que ser preciso, né? Então você tem que ir lá em cima, no espaço curto de tempo, que é o corredor de 100 metros. Boa, é um tiro, né? É um tiro. E o vocalista é o maratonista. O atleta ali... Como a gente está falando de cordas vocais, está falando de músculo, então é elasticidade versus resistência. A preparação é outra. Aí eu cheguei para o meu coach vocal, o Tony, e falei assim, cara, eu acho que a gente vai precisar mudar, porque... Aí que eu falei para ele isso, eu falei assim, cara, são características diferentes. Ele falou assim, Henrique, você está completamente certo, vamos mudar toda a nossa forma de trabalhar. Mas com isso, aí eu fui gostando de ser cantor, fui gostando de ser cantor. Então, eu ainda faço. Hoje já diminui bastante, mas toda vez que eu vou gravar alguma coisa, toda vez que eu vou fazer um show importante, uma mudança grande de repertório, eu vou no Antônio e falo assim, olha, meu repertório é esse aqui, tá? Eu tô com pontos críticos nessa música aqui, 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 aqui. Como é que eu soluciono isso? O que você acha? É pela característica da minha voz. Eu, por exemplo, tive que mudar o meu timbre de voz. Porque quando eu fazia backing, o que acontece? Quando você é backing, você
você tem que acompanhar uma voz principal. Sim. Então eu tinha uma voz mais macia. Eu falava mais macia. Sim, é mais... Para exatamente não afetar e não atrapalhar. Mas aí, para ser cantor principal, eu tive que mudar o meu jeito de falar, para ele ser um pouquinho mais brilhante, para que pudesse furar a base, às vezes, principalmente eu sou do pop rock, de ser uma base de pop rock. Sim, isso com certeza deve ter somado, né, na direção musical, por exemplo, quando vai trabalhar com outros artistas. Com certeza. É, né? Porque às vezes você tá com o cantor ali produzindo e aí você, tipo, como que eu direciono para isso tecnicamente, para esse lugar? É tão importante, né, o produtor ter Foram descobertas lentas. Sim, muito normal. Trabalho de você entender exatamente qual que era a função de um, qual que é a função de outra. Quando você é músico, você, de certa forma, você está protegido pelo instrumento. Quando você se torna lead vocal, o instrumento é seu corpo. Então, eu não posso mais jantar sensível. antes de fazer show, Exato. sem fazer show com fome. Com fome, que você horrível. comer um torresmo antes, o torresmo Vai. pode sair, Vai. mas não Esquece. Se Dá dormir um mal no bode, dia, é tudo Aí- tudo lascado, né? Então, você como músico, você faz show com dor de cabeça, você faz show com problemas e tal, mas você como cantor, isso muda muito. Na Solar, você controla tudo, desde, claro, os músicos, palco, a produção, você se envolve, tipo, vamos tocar não sei aonde, vamos gravar. Você é o chefe, the big boss ali? Como é que você está fazendo isso? Fiquei curioso. Isso é uma coisa interessante, porque é igual dentro de uma empresa, que você às vezes é um grande técnico e aí fala assim, não, agora você é o diretor ou o presidente. O que acontece numa banda? Numa banda assim, no palco, quando você canta, você está de frente para o público e normalmente a banda fica atrás de você. Quando você é da banda, eu percebia tudo e via tudo. Hoje, eu não vejo. Entendi. Porque eu estou na frente e eles estão de costas. Te incomoda, não vê? Não. Tudo bem? É entender. É a relação, entender. né? Então eu tenho um maestro, eu tenho um diretor musical, Sim, que é o importante Rubens mesmo. Souza, que produziu a Solar Big Band. Um grande abraço para ele, grande Legal. produtor. Ele trabalha comigo na Big Band, ele que dispara algumas coisas, ele que controla a turma. Tá. Porque não dá para fazer isso. Sim. Eu não teria que ficar de costa pro público, mudou, Não, minha função agora é outra. É, porque também acho que seria, por mais que seja uma função legal de ser maestro e dirigir, é uma função que tira um pouco, talvez, do divertimento, nesse sentido de você ter que estar você tá atento muito com ligado, tudo. né? Pô, eu só quero tocar, sabe? Chega, velho! Agora... Tanto que a galera fala assim, mas você toca e canta? Eu falo assim, eu toco e canto, mas atualmente, na hora que eu posso, eu tiro a mão do piano e falo assim, segura a onda aí. Segura, vai. Vou lá. Exato, isso é ótimo. boa. Porque a história de não tocar, você às vezes tem que descobrir o que você faz com os braços. É maluco falar isso, né? Faz a Você ondinha. vai fazer o quê? palco deve ficar grande, o palco. Nossa, para eu chegar daqui até lá, vai um ano. Isso, mas eu diria que assim, faz Legal. parte da diversão. Também descobri? Do pós-skunk, faz parte da diversão todas essas descobertas. Legal. Sim. É E gostoso. uma das descobertas é que você se descobriu compositor também? Conta um pouco sobre isso. É interessante porque durante a carreira inteira do Skank, a gente fez uma boa parte das coisas todas no estúdio juntos, né? E com o final... não, eu vou contar uma história que essa é muito boa. Boa. Minha carreira solo mesmo, assim, como compositor, ela começou eu sendo expulso de um avião. Como assim? O que você fez? Isso é bom para dar um corte, né? A carreira solo do Henrique começou quando ele... Henrique Portugal expulso de avião. Isso. Minha carreira solo começou quando eu fui expulso de um avião. Como assim? Aí que é legal. Aí depois você faz o corte e coloca, Sim. né? Eu estava num avião, acho que indo para o Rio de Janeiro. Aí estava lá, aí a aeromoça começa a falar assim, atenção, senhores passageiros. Se alguém for proprietário de um computador da marca tal, modelo tal, por favor, entre em contato. E eu tinha um computador desse modelo. As baterias estavam supostamente explodindo. Meu Deus. Você lembra que teve uma época que o celular estava explodindo? Sim. Um modelo de uma certa fabricante estava fazendo isso. Muito educadamente, cheguei lá na frente e falei assim, olha, eu tenho um computador desse. A menina falou assim, que bom, legal.
esse computador não pode viajar no avião. Eu falei, tá bom, você quer que eu despache o computador? Ela falou, não, ele não pode ficar dentro do avião. Ah, tá bom. Você quer que eu deixe o computador com o pessoal de terra aqui, lá no embarque? Ela falou, não. Eu falei, você quer que eu jogue fora o meu computador? Você quer que eu jogue pela janela? Ela falou assim, você resolve. Aí eu falei, a cara, bomba? não estou entendendo. Então, você está me expulsando do avião. Você está me pedindo educadamente para eu me retirar do avião. Porque eu não vou jogar fora o meu computador. Claro. Óbvio, né? Ela falou, você resolve. Aí eu falei, então tá bom. Eu não tinha despachado mala nem nada, eu estava só com a mochila. Peguei a minha mochila, peguei meu computador e saí do avião. Tá. Na hora que eu cheguei na sala de embarque, quem estava passando na minha frente? Leone. Ó, Leone. Aí eu falei, Leone, bom te encontrar aqui. Eu vou fazer um show aqui em Belo Horizonte, no Bareto, do Hotel Fazenda, isso foi em 2019. E eu queria te convidar para você participar do meu show. Ele falou, pô, Henrique, será um prazer e tal, vamos só combinar as datas direitinho, eu venho aqui para BH e tal. Quando ele veio, a gente foi divulgar o show numa rádio, aí o locutor, que é o Tuti Maravilha, um cara sensacional lá de BH, falou, vocês vão fazer o show junto, não vão compor nada juntos? Aí eu olhei pro Leone e falei assim, Leone, a gente podia fazer mesmo. Ele falou, deu uma meia hora, eu recebo no WhatsApp uma letra, um poema que ele fez para a mulher dele. Então, a minha carreira solo começou eu sendo expulso de um avião, encontrei com o Leone, fizemos um show, ele me deu uma letra, e a música se chama Razão Pra Te Amar. Foi a primeira vez que eu fiz um dueto com alguém. Compus e tudo, melodia, e que está disponível em todas as plataformas. Solar, você disponibilizou quantas músicas no Eu disponibilizei 4 músicas. Eu vi as 4. Eu tenho mais 3 para lançar. Tá. Boa. Mas eu estou intercalando com músicas inéditas, por isso que eu vou lançar a próxima que eu vou lançar, essa com a Zélia. Depois tem uma outra com o Leone, e tem mais 2 com um parceiro lá de BH, que é o Marcelo Lena. Coisas... eu falo que a música hoje em dia, ela está muito produto, né? E eu me permiti produzir 2 músicas que eu falo assim, olha, isso aqui para mim é arte. É a liberdade no texto, é a liberdade no arranjo, na ousadia de misturar o português com o espanhol. Tá. E tem uma coisa, hoje eu sou representante da Abramos, que eu falo que a música me deu muita coisa. Então tá na hora de eu devolver um pouco para a música do que ela me deu. E isso é ajudar as próximas gerações. Assim como eu tinha um programa aqui no UOL. Eu tive esse programa durante 15 anos. Um bom tempo aqui no UOL. Depois tinha uma rede de rádio que chamava Rádio Oi. Oi, eu lembro disso. Tinha um programa. Depois eu tive na Rádio Globo durante um tempo também. Mas sempre pela curiosidade. Legal. Então agora eu faço esse trabalho lá na Abramos de ajudar os artistas a entender que é possível viver de arte, não só subindo no palco. Porque subir no palco é prestação de serviço. Você faz o show, acabou, recebeu, gerou receita, acabou. Mas você compor, você gravar, você documentar bem, você divulgar, você está gerando um patrimônio material que é basicamente uma grande parcela do futuro do mundo, né? E toda essa descoberta, você vai entendendo assim que o tanto que é legal você fazer isso e você sair misturando. Você conhece uma pessoa aqui, conhece uma pessoa ali, você descobre uma tecnologia nova, e eu vou aprendendo com os artistas novos. Eu descobri o EP, famoso EP, produzindo artistas independentes. Eu falo, que os caras falam assim, a gente só tem dinheiro para fazer 4 músicas. EP. Aí eu falei, legal isso. É ótimo. Então, e uma coisa que eu falo da música atual, que eu aprendi muito conectado com a Abramos, eu sou sócio de uma empresa que chama Stream, não sei se vocês conhecem. É um fundo de investimento. Fintech, né? A gente fala que é uma fintech musical, né? Por quê? Mais uma vez, para ajudar os artistas, para transformar a indústria da música num segmento respeitado e sério. E isso tudo eu falo que hoje a indústria da música é o maior fator de inclusão social que existe. Porque quem manda na música hoje é a música urbana. E é a música das comunidades, da periferia. E o que é mais legal, os artistas não precisaram sair das comunidades. Os grandes estúdios hoje estão próximos das comunidades. E isso não tem nada a ver com lei de incentivo, porque normalmente a maioria desses projetos
eles são viáveis financeiramente. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar isso, eu tenho repetido isso muito nas entrevistas, porque como a gente fala assim, não é a revanche, não. É a música ocupando o lugar que ela sempre deveria ocupar. Entendeu? Ela sendo uma profissão, sendo um segmento da sociedade que é viável financeiramente. Não precisa pedir apoio, não precisa pedir bênção, não precisa pedir licença para ninguém. Hoje a música, e não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. A gente teve uma inversão da pirâmide de decisão, que a classe, a gente fala classe C e D, né? Está definindo o que a classe AB consome. Então essa mudança na forma de você consumir arte é uma coisa que eu que gosto de estudar, não me lembro na história da sociedade essa inversão. E a necessidade de algoritmo, essas coisas todas? Como é que um artista consegue não ter tanta relevância, mas ter muita qualidade às vezes? É o que acontece, né? Ele não consegue fazer o som dele andar, a música dele andar. Aí vem aquele negócio, o que é bom? É o que funciona ou o que é, às vezes, sofisticado tecnicamente, né? Hoje a gente, os beatmakers, né? Se tornaram compositores. Sim. Pô, isso é um negócio... Tem gente que fala, isso é um absurdo. Eu falo assim, isso é uma coisa muito legal. Muito. Porque o Brasil é um país que a sua origem musical, ela vem muito da África. E quando a gente fala de África, a gente está falando de letra e de ritmo. Então, quando a gente fala de Europa, que aí não teve escravidão, não teve nada disso, a grande origem das melodias, inclusive a música clássica, é europeia. Então, quando a gente fala que o beatmaker hoje é compositor, porque ele é extremamente importante, igual o compositor da letra é importante. Com certeza. Então, a cultura urbana hoje em dia, ela modificou esse conceito. Então, as pessoas falam assim, pô, mas isso não é legal. Eu falo assim, é uma transformação. Mais uma vitória da indústria da música. Com certeza, até porque muitas das músicas podem surgir primeiramente através daquele beat e aí se torna... E aí vem a melodia, a letra, às vezes existe esse processo ao contrário, né? Não foi nenhuma, nem duas, nem três músicas do Skank que começaram com um beat que o Haroldo levou para o estúdio. Sim, que legal. Entendeu? E isso é importante falar porque às vezes as pessoas falam assim... isso não é tão importante. Fala assim, opa, então é porque você não conhece a cultura musical brasileira. A gente tem uma história da música, da história da música brasileira muito ligada à Bossa Nova, que foi aquilo que foi para o mundo e tal, para lá que exportou. Mas quando você começa a falar da verdadeira música brasileira, que é consumida nas cidades, hoje em dia, essa estrutura de ritmo e de voz, ela é extremamente importante. É, verdade, verdade. Eu vou fazer, dá uma coisa que eu quero, saindo da música, é que eu fiquei muito interessado, porque eu vou pôr outro aqui, além de multi-instrumentista, radialista, etc., palestrante. Eu quero só saber, eu fiquei muito curioso, você está fazendo palestra. Faço. Me conta. Na verdade é porque é o seguinte, às vezes as pessoas ficam assim para mim, Henrique, você falou aqui de tecnologia, você falou de... Porque eu escrevo para o jornal, né? Mas eu escrevo há 10 anos, eu escrevia sobre futebol. Coisa que a gente Lembro gosta. Disso, Então, por exemplo, eu escrevi um livro do Cruzeiro, do título brasileiro de 2013, eu e um amigo meu, a gente escreveu o livro. Então, assim, você fala, pô, mas você tem de tecnologia, você fala de música, aí você está falando aqui de origem e tal, mas você faz o que na vida? Quem nunca? Aí eu falo assim, eu sou o cara da música. Mas existem várias coisas que estão em volta da música. Então, você produzir, você entender de tecnologia, eu entendo para poder fazer uma música melhor. Eu entendo de cultura para entender de onde vem a origem da música. Claro. Então, eu sou palestrante, mas é porque na minha palestra eu falo da função, do quão é importante, principalmente se a minha origem seja de uma banda e gosto de grupo, é como é que se monta um grupo. Quais são os fatores importantes dentro de um grupo para que ele possa funcionar. Não adianta você ter um grupo só com pessoas excepcionais. Elas têm que ter funções diferentes, né? Eu brincando com você mais cedo aqui, tem que ter um ansioso, tem que ter um
um cara extremamente organizado, tem que ter um porta-voz, tem um cara que pensa diferente, que normalmente é o baixista, porque ele toca uma nota, mas pensando num acorde que ele não está tocando. É verdade. E normalmente nesse mundo digital tem que ter um nerd, um cara de ciência de dados, que normalmente é o tecladista. Então eu conto isso e sempre relacionando com a música, né? Que obviamente tem um filme do Fellini, que é o Inside Orchestra, eu acho, né? Que é exatamente todas essas funções, né? Porque toda orquestra, tem um Spala, que é aquele instrumentista que é a referência dentro do grupo de cordas. E aí você tem o maestro, a função do maestro ali, de conduzir todo mundo e tal. E no humor você tem o escada, que é aquele cara que é o escada para o outro ser engraçado. Com certeza. Né? A gente fala que o maior escada do Brasil é o Dedé Santana, porque ele sempre, né? Então, assim, eu gosto de falar sobre isso. Então eu vou juntando todas essas referências que aparentemente não são conectadas, mas são. O artista, ele não tem mais espaço para aquela coisa, eu sou artista. Não, conversa com o meu empresário. Não, você tem que entender de direito autoral. Você tem que saber a diferença de direito autoral, de direito conexo, saber o que é execução pública, saber que as plataformas de streaming, elas pagam direito, qual que é a função delas, né? Saber que para você lançar uma música, você precisa de uma agregadora, se você não tem uma gravadora, com qual delas você vai assinar um contrato, com qual delas você vai distribuir. Com certeza. A gente, de certa forma, a gente tem que ser um pouco múltiplo. Né? Inclusive, eu falo muito que o cara que é muito especialista, ele só melhora. E você tendo outras habilidades, você consegue inovar. Inovar, Porque aí você usa outras ferramentas dentro do seu negócio e às vezes você muda. Mas deixa eu puxar um assunto que ele, nossa, faz muita coisa e agora eu lembrei do trio Niemeyer, que é o trio eletrônico, que é pra nunca mais mesmo? Qual que é essa ideia? Uma vez e tchau. Cara, na verdade, aquilo era um projeto meio audiovisual, assim. Sim. Eu, Lelo e o DJ Anderson Noise. Que, inclusive, é o culpado de eu ter tido programa de rádio aqui no UOL. Porque ele tinha a Rádio Noise, não sei, eu acho que ele ainda tem ainda aqui no UOL, milhares de programas. E tinha o Ian, que era o diretor aqui, eu acho. Eu vim para encontrar com o Noise aqui no UOL, nesse prédio mesmo. Isso há 250 anos atrás. E aí, conversando com o Noise de rádio e tal, não sei o que, é o Ian, conversando com o Ian, ele falou assim, aquele sotaque dele, né, norueguês. Henrique, você não quer fazer um programa aqui, não? Eu falei, ué. Vamos fazer contra a rádio. Artista novo, você faz aí artista novo e tal, não sei o que. Eu falei, mas eu quero fazer um programa que vai ser de música, de artistas novos, mas de artistas, artes plásticas novas também, as artes visuais também. Então o programa tinha isso. Eu pegava artistas novos, artistas da música e sempre um grafite, algum cara que estava começando a trabalhar na arte digital, porque eu estou falando isso quase 20 anos atrás. Então foi assim que eu comecei, foi por causa do Nós. Mas aí voltando, tem uma coisa que é muito legal na música eletrônica, que é eles usam, porque a música ela tem assim, você tem um motivo pelo fato de você criar a música e você tem algum momento que chama atenção, né? Como tudo, né? Tem, que seja na artes visuais, ou que seja, em qualquer coisa que você esteja fazendo. E a música eletrônica tem outros códigos e outras divisões, outro tempo, aquela coisa de você vai abrindo filtro, abrindo filtro para chegar no suposto refrão da música eletrônica. E eu, por exemplo, fui ver o Noise em Londres, curioso, fui ver o Noise em Londres com o Fatboy Slim, no Olha. Aí eu olhando o cara tocando lá, falei assim, cara, que interessante, ele toca completamente diferente do Noise. Ele usa outros truques, outras referências. O refrão da música eletrônica outro é muito tempo maior pro refrão. do que da música pop. A música pop é aquela coisa de 3 minutos, hoje está até menos que isso. A música eletrônica é 8, 9. É verdade. Então como é que você faz esse tipo de coisa? Quais são os truques? Quais as harmonias? E aí eu ficava vendo o Noise fazendo as coisas, eu falava assim, Noise, eu que estudei muita música, cara, na teoria da música, está tudo errado, cara. Mas do mesmo jeito que está tudo errado, está muito legal. Sim. Então que se dane a regra, que se dane a harmonia, que se dane o campo harmônico. Vamos embora. Foi isso que te fascinou no projeto? Foi isso que me fascinou. Tá. Demais.
E aí eu aprendi muito e aprendo até hoje. Grande abraço, Anderson Noise. Aprendo demais. Às vezes vou na casa dele e falo assim, cara, Noise, que é isso, cara? Esse negócio tá esquisito, mas tá bom. É brincar com as frequências também, de alguma forma sensorial também, né? Eu sinto que é isso, assim. É muito, como é que fala assim? Uma coisa que vem lá de dentro. A música eletrônica ela tem muito isso, né? Aquilo vai mexendo com você, aquele grave, aquela coisa do filtro. Você fala assim, meu Deus do céu, eu vou afogar. Aí rola aqueles... Aí você fala... Aí, não, mas ele tem a tecneira, né? É quase o Big Band, pô, só que de uma outra forma. Exatamente. E a Big Band não é o ataque do metal? É isso. É o ataque do metal, né, cara? É a intensidade, essa explosão. É a profundidade que você vem e recolhe. Henrique Portugal, meu velho, foi um prazer falar com você. Imenso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por perguntas maravilhosas como essa. Imagina, velho. É nóis. É o papo. E, cara, olha, sorte em todos os projetos aí, muito trampo. Obrigado. Tá? E quem quiser descobrir, tudo meu é AH Portugal. AH Portugal. Ou Henrique Portugal, vocês podem descobrir tudo que eu estou fazendo. Okay. Isso aí, galera. Sigam as redes de Henrique Portugal. Se inscrevam no canal de Splash UOL, entendeu? Acompanhe o Noton, que tá muito massa essa temporada. E curte, engajamento padrão, que você já sabe. Compartilha, comenta. Compartilha, espalha, detona, espreia, faz o que você quiser. Tá bom? Henrique Portugal, obrigado. Obrigada.